O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram-se dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar uns instantes. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria hoje podermos voltar e celebrar as maravilhas de Deus na Eucaristia, em nossa vida e, de modo especial, por esse Hosana Brasil. A Igreja, desde muito tempo, nos seus primórdios, sempre se serviu de grandes missionários para propagar a sua palavra, a palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Assim foi no tempo dos apóstolos, onde nós podemos ver, ao longo da história, toda aquela dimensão apostólica de missionariedade, de ir ao encontro das pessoas, de pregação do Evangelho. Temos São Paulo, grande pregador do Evangelho. E hoje celebramos São Francisco Xavier, um grande missionário dos nossos tempos e que foi um grande evangelizador, de modo especial, do Oriente, dos povos do Oriente, na China, no Japão e na Índia. E São Francisco Xavier era um grande professor. Tinha uma grande ambição de se tornar um grande mestre. E ele foi, uma vez, professor de um grande santo, Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. E Santo Inácio viu que São Francisco Xavier poderia ser uma grande ajuda para ele, que queria formar um grande exército para a evangelização, isso lá no século XV, por aí. E então, Santo Inácio convenceu, através do Espírito Santo, da sua pregação, que São Francisco pudesse ajudá-lo. Aquela palavra, de que vale um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Incomodou muito São Francisco Xavier, que se converteu, se tornou sacerdote e foi um grande evangelizador dos povos do Oriente. Para nós fica sempre o seu exemplo de que cada um de nós também tem uma grande missão diante da realidade que nós vivemos. Deus sempre suscita no meio de nós profetas que anunciam a palavra de Deus, que nos dão a certeza de que nós também somos chamados a sermos esses grandes profetas. Um deles, servo de Deus, Padre Léo, que viveu entre nós, que foi um grande profeta da palavra de Deus. Estamos vivendo um processo de beatificação do Padre Léo, e nesta fase agora estamos catalogando tudo aquilo que o Padre Léo falou, tudo aquilo que ele escreveu, toda a sua pregação. Então é uma fase bastante demorada, porque nós temos que transcrever todas as pregações do Padre Léo aqui na Canção Nova, nos outros lugares. Então a gente percebe que Deus continua suscitando pessoas para o trabalho missionário. O missionário é aquele que leva a palavra de Deus, mesmo nos lugares mais difíceis, nos lugares mais complicados. A Canção Nova, na pessoa do Monsenhor Jonas, é uma grande profeta dos nossos tempos, onde nós percebemos que a ação de Deus chega no coração de cada um, na sua casa, no seu trabalho, onde nós estamos, às vezes, dirigindo, ouvindo a rádio Canção Nova. É a profecia cumprindo o seu papel, levando Deus às pessoas, levando Deus às famílias, aqueles que tanto necessitam. Mas não pode ser apenas para as grandes instituições, para as grandes coisas.
Cada um de nós é chamado também a sermos profetas. Primeiro temos que tirar aquilo que atrapalha a nossa visão, né? No Evangelho nós vimos aqueles 2 cegos que foram atrás de Jesus porque queriam que ele pudesse tocar, que ele pudesse curar. Mas Jesus age de uma pedagogia muito perspicaz, né? Ele pergunta para eles: vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? É claro que Jesus podia fazer, e ele tinha certeza disso, mas ele queria ver a fé daqueles 2 que vieram até ele. Por isso ele vai perguntar: vocês acreditam mesmo? Vocês têm fé? Vocês acham que eu posso fazer isso? E pela resposta deles, ele conseguiu, né, fazer com que o milagre acontecesse na vida deles. Para nós também, às vezes, temos situações difíceis na vida, né? Passamos aí por um ano de pandemia, estamos passando ainda, e vemos aí coisas acontecendo que a gente até nem pensava que iria acontecer. Mas Jesus vai perguntar para nós: vocês acreditam que eu posso fazer esse milagre? Vocês acreditam que eu posso fazer essa pandemia terminar? Vocês acreditam que eu posso colocar no coração, na mente daqueles que estão pesquisando a cura para essa doença? E nós temos que dar a nossa resposta: sim, Senhor, eu acredito. Não é uma resposta de outra pessoa, é uma resposta pessoal. Os 2 responderam para Jesus: nós acreditamos, eu creio, Senhor, que Tu podes fazer acontecer maravilhas na minha vida. E eu tenho certeza que Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil, e que às vezes você acha que não vai ter jeito, não vai ter solução. É um problema quase que impossível de resolver. Aos olhos humanos não tem jeito. Mas Jesus vai perguntar para você: você acredita que eu posso fazer isso? Você tem fé? Você acredita realmente? Você confia? E a nossa resposta tem que ser uma resposta pessoal. Sim, Senhor, eu acredito. Tu podes mudar. Tu podes fazer acontecer na minha vida o milagre que eu tanto necessito. É a partir disso que nós vamos caminhando, a partir disso que Deus vai realizando na nossa vida a nossa cura, a nossa libertação. De tudo aquilo que são as amarras que não nos deixa caminhar, que são amarras às vezes físicas, né? Por isso nós rezamos também pela nossa cura física, mas também são as amarras da alma, né? Que nos deixa presos ao pecado, não nos deixa nos libertar para ir adiante, para libertar, para fazer acontecer o milagre, principalmente dentro de nós. O milagre não pode ser apenas um milagre externo, a cura externa. Primeiro de tudo, nós temos que clamar a Deus um milagre interior, que nos livra dos males, do pecado, daquelas amarras que o encardido, como nos dizia o Padre Léo, às vezes cria para nós. Por isso que hoje, ao celebrarmos essa Eucaristia, ao termos como exemplo o grande apóstolo da evangelização, São Francisco Xavier, que nós também possamos acreditar: sim, Senhor, eu acredito que Tu podes mudar. Eu acredito que Tu podes fazer o milagre acontecer na minha vida. Vamos dizer juntos? Sim, Senhor, eu acredito que Tu podes fazer o milagre acontecer na minha vida. Amém? Então vamos continuar a nossa celebração, pedindo a Deus que nos dê a graça de vivermos bem a nossa vocação, de vivermos bem o nosso chamado, para respondermos como missionários, como discípulos de Jesus, ao chamado que Ele faz a cada um de nós.